Então Para quem vamos não me lá. conhece, tá chegando aqui. Eu sou de Minas e tô aqui com um projeto. A gente entrou com o Padrinho Med. E essa deusa padrinhou a gente, mais 7 meninos que estão na live também. Quem não conhece, tá no perfil. Vai lá seguir todo mundo. Inclusive, segue a doutora, porque o conteúdo dela é excepcional. Ah, obrigada, imagina. Foi um prazer, esse projeto é muito legal da Flávia Ju, né? E aí a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas do Brasil inteiro, trocar conhecimentos. E aí eu ajudo vocês, vocês me ajudam, a gente forma uma equipe bem legal. Estou muito feliz. E aí a gente teve essa ideia de, como vocês são acadêmicas de medicina, então o foco agora é, além de terminar a faculdade, né? É passar na residência, Ao terminar a né? Então, faculdade, tem que terminar a faculdade e a residência. Então, a nossa intenção aqui é ajudar as pessoas que estão aí com a intenção de se vir bem na prova, né? Almejando aí uma residência médica, para a gente ajudar um pouquinho resolvendo questões, certo? muito. Até a Então, nossa vamos equipe lá. mesmo é formada por muita gente de fora. Pouca gente é da Sim. mesma região. Tem um cachorro fazendo um suar. Faz parte, ao vivo é assim mesmo. Que horas que A a gente gente. vai Oi? dar uns minutinhos pra gente começar com as questões? Ah, vamos dar só mais uns minutinhos. Bom, então, você quer se apresentar? Apresenta você, quem é você? Gente, eu sou a Melissa, conhecida como Mel. Quase ninguém me conhece por Melissa. Eu tenho 19 anos e estou no terceiro período de medicina. E desde sempre eu achei que a prática me levaria a outra etapa da faculdade. Eu sempre achei que a prática seria o essencial. Além, claro, do teórico. E com isso eu me joguei de cara no Padrinho Médio, mandei as mensagens falando que, mesmo eu estando no começo da faculdade, eu achei que seria importante. E com isso a doutora Maísa aceitou. E a gente está aqui. Tem muitas meninas que estão começando agora, como tem gente que está no internato. Então, quem puder participar, participe. E vem sempre saber mais com a gente, que a gente vai estar trazendo bastante conteúdo para vocês. Isso aí. O Plantão Pet está aí para ajudar vocês, ajudar todo mundo, né? A gente aprende e também compartilha conhecimento. Acho que isso que é o mais legal. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Maísa. Eu sou pediatra. Eu me graduei e fiz a residência de pediatria pela UFMT, em Cuiabá. E eu tenho um título de área de atuação em emergências pediátricas pela Associação Médica Brasileira. E eu sou a fundadora, roteirista, editora, eu sou tudo do canal Pediatria Urgente, onde eu faço um conteúdo bem objetivo, bem prático, para ajudar o médico recém-formado que está perdido e não sabe o que fazer durante uma emergência, tá bom? Então, eu convido vocês a conhecerem o Plantão Ped e a conhecerem também o canal do Pediatria Urgente. Acho que dá pra gente Falando, começar, né? gente, só dar um ênfase no canal dela, porque não é só para quem está formando, tá? Para quem está na faculdade, aquilo lá já me salvou muito de plantão médio. Inclusive, a gente sempre estuda por lá. É tudo atualizado, tudo de agora. Então, se puderem ir lá assistir, corre lá. Me dá o maior trabalho, porque geralmente eu pego artigos recentes, geralmente são em inglês, e eu faço um resumo deles, monto um roteiro e aí eu gravo em forma de videoaula. Então é como se fosse uma aula de um artigo gigante, recente, atualizado e resumido. Então é basicamente isso que o Pediatria Urgente faz. Fora os macetes de cálculos rápidos, né? Que eu acho que também é muito, muito útil. É E aí? porque, para quem sempre gostou de emergência, ou até mesmo na hora que você está no plantão, você não fica perdido, você precisa ter esse norte. Sim, e tem Então, conteúdo vamos começar. também para adulto, né? Não é só emergência pediátrica, emergência adulto também tem conteúdo que dá para as diversas faixas etárias. Sim, dá para acompanhar bastante. A gente vai começar as questões aqui, gente. A gente separou algumas questões já utilizadas em provas anteriores. A doutora Maísa vai estar conversando com vocês sobre ela, dando os resultados. E eu vou estar fazendo um meio de campo, até porque ela vai estar mais focada em responder e tirar as dúvidas. E eu vou estar transmitindo as dúvidas dela para vocês. As dúvidas de vocês para ela. A gente vai começar pela questão de UFF de 2020. Vocês estão vendo ela aí?
Vocês estão conseguindo enxergar a questão? Bom, eu aqui, para mim, eu tô conseguindo. Tá perfeito para mim. Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Quem tá aí, poder falar se tá funcionando, se tá pegando. Sim, Acho que sim. obrigada, Duda. Então tá ótimo, gente. Eu vou dar uma lida nela e a doutora vai dar um comentário sobre ela e a gente vai seguir para as alternativas. Antes da gente chegar no resultado, eu queria falar para vocês ir deixando opções que vocês acham correto aqui e depois a gente vamos tornar isso mais dinâmico, tá certo? Então vamos lá. A bronquiolite viral aguda é uma infecção do trato respiratório inferior mais comum em lactantes. Em relação a essa doença, assinale a afirmativa correta. Como há alternativas que a gente tem a letra A, como os exames laboratoriais para confirmação do agente etiológico devem ser solicitados de rotina. Letra B. Os corticosteroides sistêmicos são os indicados em todos os casos de BVA. Na maioria dos pacientes, a evolução é benigna e o tratamento está fundamentado em sintomas e orientações em relação aos sinais de gravidade. Cadê? Os broncodilatadores beta-adrenérgicos são as medicações de primeira linha para pacientes internados com BVA. São sinais de gravidade de BVA. Tiragem subcostal, batimento de asa do nariz e gemência e saturação de oxigênio de 94%. Agora eu vou passar a voz para a doutora para ela vir comentar com vocês sobre a questão. E aí, pessoas? Qual a alternativa? Eu quero ver aí a opinião de vocês. Então, enquanto eu vou conversando, eu quero que vocês não se acanhem, não fiquem envergonhados de errar. Já vai colocando aí A, B, C, D ou E, para a gente poder fazer uma enquete aí e ver como que tá o conhecimento de vocês, tá? Bronquiolite viral é extremamente frequente na criança e ela varia muito. Você pode ter crianças assintomáticas ou com sintomas leves, até crianças em franca insuficiência respiratória. Tá? Então, assim, o principal agente causador da bronquiolite viral aguda é o vírus sincicial respiratório. Então, tem literatura que coloca de 50% até 80% de incidência. O segundo vírus mais comum é o rinovírus, e aí você tem outros vírus que podem causar que não são tão comuns. A influenza, parainfluenza, metapneumovírus, o adenovírus, outros vírus que são bem menos frequentes, tá? A galera tá botando C aí, vamos ver. O pessoal E tá todo mundo aí. E aí, assim, a bronquiolite, apesar de ter um agente etiológico frequente, o fato de você identificá-lo ou não, não vai fazer diferença no seu tratamento inicial e ela não é obrigatória. Então, a gente já exclui a letra A, porque a confirmação do agente etiológico, ela não é obrigatória, tá bom? Então, a gente já excluiu a letra A. De sintomas, a bronquiolite, ela tem, igual eu falei, esses sintomas variados, que pode ser desde uma coriza, obstrução nasal leve, aí a partir de 2, 3 dias, ela evolui com sintomas respiratórios baixos. Então, ela vai ter uma tosse, pode ter um certo desconforto respiratório, tá? Então, e varia muito. Tem criança que fica só no sintoma mais alto e outras que complicam mais. Mas por que que ela faz esses sintomas? Então, a gente tem a bronquiolite, o nome fala, né? É uma inflamação dos bronquíolos. Então, eu vou ter produção de muco, acúmulo de células inflamatórias, edema ali na mucosa. E aí, vou fazer uma constrição do meu bronquíolo e com isso tudo vai dificultar a entrada. A entrada até que não dificulta tanto, porque a inspiração ela é ativa. Então, eu uso minha musculatura para poder fazer o ar entrar. Mas a expiração, ela é passiva. Então, eu apenas relaxo a minha musculatura. Então, como eu tenho uma constrição bronquiolar, esse paciente tende a fazer um alçalponamento de ar, ok? Então, ele retém. Então, ele vai ter, por exemplo, se caso você peça um raio-x, que não é recomendado de rotina, exceto para diagnóstico diferencial,
ou no caso de um paciente que evolui mal, apesar que ele está suspeitando de algum outro diagnóstico diferencial. Aí você vai ver um tórax hiperinsuflado, um aumento do diâmetro antero-posterior no perfil. Você vai ver arcos costais no PA, mais que 8 arcos costais, tá bom? Pode ter um infiltrado intersticial difuso, mas geralmente são sintomas brandos. E na clínica, sibilos, pode ter batimento de asa de nariz, tiragem de fúrcula, subcostal, intercostal, então varia pela gravidade. E aí, por que que eu enrolei para falar tudo isso? Na B, ele está colocando que os corticoides sistêmicos são indicados em todos os casos. Gente, toda questão que tiver nunca ou sempre, pode Nunca saber que é. tem coisa estranha. Nunca é. Isso aí é macete velho de prova que nunca vai ser, tá? Porque a gente na medicina é impossível. Os pacientes são diferentes, a fisiologia do organismo de cada um é diferente, então nunca nem sempre, né? Mas os corticoides, mesmo a gente sabendo que a bronquiolite é uma doença inflamatória, ele não teve evidência de melhorar a clínica, a sobrevida, a taxa de internação. Então, só vai dar gasto para o seu sistema de saúde e risco de efeitos colaterais. Mas que benefício mesmo ele não mostrou, tá certo? Então, a gente já vai eliminar a letra B. Então, a letra C. Na maioria, a evolução é benigna e o tratamento é sintomáticos e orientações. Perfeito. A letra C é a correta, certo? Então, quem chutou a letra C ou respondeu a letra C está Tá bem completo de certo. razão. Isso aí. A maioria respondeu a letra C, né? Então, essa é a nossa resposta certa. É só sintomáticos mesmo, tá? Aí, assim, os broncodilatadores, aí eu tô lendo a letra D. Beta-adrenérgicos são medicações de primeira linha. Então, a gente tem uma broncoconstrição na bronquiolite, mas ela é muito mais por produção de muco e edema da mucosa ali. Mas a gente não tem broncoconstrição do tipo muscular. Então a gente não tem uma obstrução, a constrição da musculatura lisa mesmo. Então, ela é uma medicação que não comprovou benefício, tá? E a bronquiolite, ela age de forma, não é o pulmão inteiro, ela é heterogênea. Então, vai ter áreas em que eu vou ter o pulmão fechado e eu vou fazer uma atelectasia daquele meu brônquio. Então, eu vou aumentar o efeito shunt. E vai ter outras áreas que não vão estar colapsadas e que se eu fizer uma broncodilatação, aí vai entrar até mais ar do que aquele alvéolo comporta. E aí eu vou acabar Sim. fazendo um efeito espaço morto. Então, o broncodilatador, ele pode chegar até piorar a mecânica ventilatória do seu paciente. Tá certo? Não vou fazer Aí vira nunca, aquela bola de... então. Sim. Significa que você não vai fazer nunca? Não é isso. Nos pacientes graves, os estudos excluíram esses pacientes. Então, vocês podem fazer um teste terapêutico nos pacientes mais graves. Então, chegou uma criança com tiragem subcostal, de fúrcula, desidratada, mais prostrada, saturações mais baixas, é um paciente mais grave. Então, você pode fazer um teste terapêutico com broncodilatador e se ele responder, que bom, se ele melhorar, você pode continuar. Se ele não melhorar, você esquece. Aí é só suporte. Fechado? E os sinais de gravidade são tiragem subcostal. Ai, minha nossa, que embaçou para mim aqui. Mas aí, essa alternativa E, o que tem de errada dela é pegadinha, né, gente? É a saturação de oxigênio. Então, na bronquiolite, eles colocam entre 90% e 92%, abaixo disso, considerado sinal de gravidade. Então, a única coisa errada da letra E, que poderia confundir vocês, é a saturação. Aí tem que decorar esses trem, né, gente? Essa questão foi É, sacanagem aí, esses 94%. Porque vocês vão ver literatura falando, o Paus, por exemplo, ele coloca que o ideal de saturação é menor que 94%.
Então seria de 93 para baixo, né? Então essa aí foi sacanagem. Ficou alguma dúvida, pessoal? Quem não quiser digitar, pode mandar na caixinha de perguntas aí onde tem interrogação que a gente lê aqui para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida aí, é só mandar. É isso aí, pessoas. Mandem dúvidas, que a gente responde. Mas com uma Não fiquem explicação dessa acanhados. depois, me explica. Ai, gente, eu amo essas doenças respiratórias, bronquiolite, essas coisas. Porque a gente vê o pessoal tratando como se fosse um broncoespasmo de cunho alérgico, né? Como se fosse uma crise de asma, por exemplo. Aí faz resgate com o broncodilatador, aí faz o corticoide e não tem evidência, tá certo? Não adianta você usar um medicamento que não vai melhorar o seu paciente, né? Sim, Então, acho que é isso. Pessoal, se tiver alguma dúvida, deixa aí na caixinha de dúvidas, a gente responde também. Beleza? é Bora. muito perigoso a gente ter a questão de esconder os sintomas, né? Acabar que você vai e vira aquela bola de neve, você já nem sabe mais se você tá tratando, não consegue diagnosticar e vai indo. Sim, sim. Não esquecer que, assim, a gente tem que pensar nos diagnósticos diferenciais, principalmente com as doenças bacterianas, né? Que são mais graves, mas aí, em geral, a criança vai estar toxemiada, vai ter uma febre mais elevada, vai ter. Quando as crianças com sinal de gravidade, elas têm maior risco de co-infecção bacteriana. Então, tem até um trabalho que saiu ano passado na Cochrane, que eles colocavam que. Eles evidenciaram que as crianças que chegaram com a bronquiolite grave, elas tiveram e precisaram de ventilação mecânica, elas tiveram um prognóstico melhor quando foi iniciado prontamente o antibiótico terapia. Então, provavelmente elas tinham aí associação com bactérias, tá bom? Vamos para a Acho que segunda é isso, questão? né? Então Já que vamos. não mandaram dúvidas, eu acho que dá pra gente seguir para a segunda questão. Eu vi que muita gente chegou agora. Gente, tira um print dessa. A resposta dessa já foi discutida, é a letra C. Cuidado que tem pegadinha nessa, principalmente na letra E. E a gente está passando para a segunda questão, que é essa, que é da UFB de 2019. Eu vou dar uma lida na questão de novo e a gente passa para a doutora para ela fazer de novo esse parâmetro. E qualquer dúvida eu vou interromper ela e vou passar para ela as dúvidas de vocês, tá? A questão vem desse jeito. Na obstrução aguda das vias aéreas superiores infecciosas na criança, um dos sinais importantes é os Ih, ficou tudo estridor. Estridor. Isso. Isso. Dentre as suas causas, não é correto. Aí vem as objeções, as questões. E eu queria que já vocês já colocassem o que vocês acham. Se for para acertar, para tentar, só coloca, que é para ver como é que vocês estão, trazer aquela interatividade. Na letra A, a gente tem o seguinte: depende do colapso do tecido cartilaginoso supraglótico. Quando é inspiratório e expiratório, geralmente origina-se glote e traqueia. O H influenza, o H influenza é É o agente hemófilos, etiológico hemófilos desse influenza. glote que cursa com o estridor. A pressão negativa na inspiração determina a ocorrência do estridor. E a letra E tá cortando para mim, gente. Então vai lá, eu vou ler aqui. Tá cortando. Na síndrome do Krupp, deixa eu ver que eu tô com o computador aberto. Na síndrome do, vou falar aqui para vocês. Na síndrome do Krupp, o estridor pode ser inspiratório ou inspiratório e expiratório. Das duas, tanto ins quanto ex do estridor. Então, vamos lá. Gente, é extremamente frequente, tá? Então, o que que vai fazer o seu paciente ter estridor? Geralmente é uma obstrução das vias aéreas extratorácico. Quando a gente tem obstrução de via aérea intratorácica, o ruído principal vai ser o sibilo.
porque aí o ar ele entra, porque tá inspirando, ativa. Então, eu abri ali meu arco costal, usei meus músculos intercostais, eu contraí meu diafragma, ele desce, o ar entra. Para sair, como é passiva, o músculo só relaxa e o ar sai. Então, é mais difícil sair o ar nas obstruções de intratos. Então, eu tenho sibilo. E quando eu tenho opção de vias aéreas superiores, que é ali extratorácicas, é mais difícil fazer o ar entrar. E aí a gente vai ter um estridor muito mais inspiratório, tá certo? Então, quando eu vou falar de obstrução, eu preciso ter em mente que tem várias estruturas aqui na minha região e que cada uma delas vai delimitar uma causa ou não, tá? Dependendo da localização. Eu posso ter um acometimento supraglótico, ou seja, glote é ali onde está minha cartilagem e as cordas vocais, no pescoço, tá? Acima delas são as supraglóticas. A principal é a epiglotite, que a gente tem até uma questão de epiglotite falando do hemófilos. A epiglotite é uma inflamação e infecção da epiglote. É extremamente grave. É uma intubação muito difícil. Eu, particularmente, nunca vi uma, tá? Porque, por conta da vacinação para o hemófilos e influenza, que é o principal agente etiológico, houve uma redução significativa da incidência dessa doença, graças a Deus. Que a mortalidade é alta, é uma criança que ela não vai ter tanto estridor, mas ela vai ter muito mais uma voz abafada, que eles colocam como voz de batata quente. Ela fica com o pescoço anteriorizado, uma posição de tripé, febre mais alta, então é um quadro grave, tá? E aí a letra C está correta, porque o hemófilos influenza é um agente etiológico importante da epiglotite e causa estridor, tá? Não é o principal, pode ter ou não ter, tá bom? Mas causa sim. Então, falei da supraglótica, certo? Na glótica, o que a gente tem de mais comum é o croup viral, certo? Que é aquela criança que está razoavelmente bem, se teve febre, foi uma febre baixa, teve alguns sintomas de viárias superiores previamente, mas nada intenso, e aí 3 dias depois ela começa a ficar assim. Vou imitar, não vai rir de mim, galera. Mas tipo assim, sabe? Esse barulhinho. Não esquece aí, não. Ó, as vergonhas que a pessoa passa ao vivo ainda, tá? Deixa um buraquinho aí para esse barulho. Mas em geral a criança está em um bom estado geral, ela tá bem, e é mais o estridor. E aí você vai classificar ele de diversas formas, depende da entrada de ar, do estado geral da criança, do uso de musculatura acessória, para você poder tratar. E as infecções infraglóticas, que elas estão ali mais na traqueia, ali na glote, elas em geral são causadas também por bactérias. Então a gente pode ter bactérias levando. Vocês estão tudo rindo de mim, né? Ô, trem. Tá todo rindo. Pode fazer, pode fazer uma traqueite, que o principal agente é o Staphylococcus aureus. E a criança vai estar toxemiada igual da epiglotite, mas ela vai ter mais estridor, certo? Então esses são os principais. Aí a letra A fala que depende do colapso do tecido cartilaginoso supraglótico. Da onde tem tecido. Hã? Ai, meu Estão Deus. pedindo para você repetir o exemplo. Não, gente, isso aqui é exclusivo, é uma vez só, tá? É só uma vez. Depois vocês olham que vai ficar gravado. É. Então, assim, ó, da onde tem cartilagem supraglótica, gente? Pelo amor de Deus. A letra A, ela Anatomia. tá, tipo, errada de cara. Vamos supor que você não sabe nada de opção de vias aéreas superiores infecciosa. Mas, gente, anatomia, primeiro ano. A gente tem cartilagem na região glótica e infraglótica ali na traqueia, que vai dar uma sustentação para nossa via aérea. Mas a região supraglótica não tem cartilagem ali. Ali é só músculo. Ali a gente tem a faringe, né? Ali a supraglótica. Ali vai ter a nasofaringe, a orofaringe, tudo ali acima. Tá certo? Então a letra A de cara, se você não sabe nada, já tá errado. Fechado?
Aí, ó, quando é inspiratório e expiratório, geralmente origina-se em glote e traqueio. Isso está correto. Quando é o acometimento glótico, geralmente é mais inspiratório. E quanto mais baixo vai tendo a obstrução, ela vai se tornando mais expiratória, por aquilo que eu tinha falado no começo, tá? Macete, E vida aí, hein? macetinho para vocês. Isso ajuda muito também, gente, na vida real. Eu já tive a oportunidade de estar de plantão na UTI, e aí um colega ligou uma vaga desesperado com um broncoespasmo grave e não melhorava. E aí eu ficava, gente do céu. Então manda, né? Diz que tinha feito vários resgates, corticóide, e a criança não melhorava. Gente, o menino me entra na UTI, no oxigênio, daquele jeito que eu fiz no exemplo, sentadinho na maca, e assim. Então, o menino tinha um estridor imenso que ecoava na UTI inteira e o colega não conseguiu diferenciar esse ruído do sibilo, tá? Então, isso é muito importante, essa parte semiológica, entender os ruídos respiratórios, que vai fazer diferença na vida de vocês, tá certo? Então, aí a letra D. Então, a pressão negativa na inspiração determina a ocorrência do estridor, corretíssimo, porque para inspirar, eu preciso que a minha pressão intratorácica esteja menor do que a atmosférica, porque para o ar poder entrar, tá certo? E aí, quando esse ar entra por uma via aérea obstruída, ele faz o estridor. E no Doutor, CRUP, diga. perguntaram se quando o paciente está com um lindo exemplo que você deu, se é possível fazer ausculta ou talvez vai ter um problema na ausculta. Então, depende, né? Os casos em que a gente ouve sem estetoscópio, geralmente são casos de uma obstrução mais importante. Às vezes, você vai ouvir sem esteto o estridor, tá certo? Pode acontecer. Pode ter junto algum ronco de transmissão, porque ele está com secreções na via aérea superior. Pode ter também. Pode ter associado o estridor e um sibilo, porque ele fez um croup viral e ele fez uma laringotraqueobronquite. Pode. Então, tudo vai depender do grau de acometimento e das estruturas que foram acometidas, tá? Então, não é muito receita de bolo. É mais assim, você vai examinar o seu paciente e os sinais clínicos que ele te trouxer vão te dar mais pistas se da localização do insulto infeccioso. Deu para responder? Respondi, será? Respondi. Acredito que sim. Se E não, a não letra for, se ficar alguma dúvida aí, vocês deixam a mensaginha pra gente. Se qualquer coisa, se não der aqui na live, a gente responde também depois por mensagem, né? ou até Certo? por post, E- vai ter a pergunta Isso, de vocês. a gente vai deixar o IGT, vai salvo no IGTV, qualquer coisa vocês deixam lá no IGTV também. Então, a letra E, que tá cortada ali, fala que o CRUP ele pode ser tanto inspiratório quanto INS e ES. Está correta também, vai depender do grau de acometimento, tá bom? Que é o que eu já tinha falado previamente. Vamos para a Certo? próxima? Vamos. Será Alguém? que eu consegui resolver? Alguém ficou com alguma dúvida? Essa questão foi molezinha. Aluno do primeiro ano da faculdade que fez anatomia já sabe que na região supraglótica não tem cartilagem. Vamos lembrar a anatomia aí. Quem acha que não é importante, vamos Então para. vamos para a próxima. Vai lá, Mel. Gente, olha o tamanho dessa questão. Enfim. Mas ela é super tranquila, vocês vão ver. Ainda Essa mais. questão é de boa. Vamos lá. Criança de 7 anos com história de asma é admitida na UTI pediátrica devido à exacerbação de asma. Gente, quantidade de casos que tem é surreal de exacerbação de asma. Apresenta um dia piora do cansaço e fala com dificuldade, segundo a mãe. Ao exame apresenta tiragem intercostal, FR60 e IPM, ausculta. MV diminuído, sibilos difusos, saturação de O2 94%, com máscara não reinalante. Reinalante, é isso mesmo. Após 12 horas de UTI,
a paciente apresentou deterioração do quadro respiratório. Esse paciente teria indicação de VPM. Quando Ventilação apresentar pulmonar mecânica. Então, qual que vai ser a indicação de entubar um paciente com crise de asma? Exacerbação de asma. Vai lá, antes de meu. seguir, se alguém tem alguma sugestão? Será que alguém tem uma sugestão sobre isso? Ai, gente, vocês nem chutaram a letra B, a segunda questão. Pode chutar aí, galera. Dá um chute, fala uma letra aí de A a D. Vamos lá, só Vai chutar. lá, meu, lê aí pra gente. O povo tá tudo acanhado. Alternativa, Essa é a nossa primeira, mas faremos mais, né? Se Deus quiser, a gente vai com certeza. conseguir fazer aí pelo menos a cada 15 uma live pra gente resolver questões. Vai lá, Mel. Quem sabe quadro isso aqui, a gente resolvendo questões de prova. Isso Vamos lá. aí. A letra A pra gente. Manutenção de triagem após 12 horas de início do tratamento. Aumento nos níveis de CO2. Dependência de máscara não reinalante para manter a saturação em 94 a 99%. Letra D, a gente tem. Após 6 horas de ventilação não invasiva, mesmo com melhora do padrão respiratório. E aí? O que vocês acham que seria? E aí, ó. O Elber falou B. O Yuri tá na E dúvida se é a letra C. Ó, letra B. B. Rui, lindo, meu amigo querido. Muito obrigada pela presença. Letra Tá, com... B. tá bem legal. Então tá bom. Gente, a asma é E você muito ficou com dúvida gostoso C? de tratar. O que você Oi? acha que C? O Yuri, ele tá com dúvida na C. Por que ele tá com dúvida na C e não marcou a C? Diga pra gente qual a sua dúvida. E aí? Então, assim, ó, só pra gente ter uma ideia. A asma, a exacerbação de asma, pra quem tá na emergência, é muito gostoso. Porque a maioria absoluta delas responde bem ao seu tratamento. Então, é aquela criança que chega pra você com um quadro de desconforto respiratório importante e que aí, com 3, 4 horas no seu plantão, você consegue deixar ela eupneica. Então, isso é, assim, é bem prazeroso de conduzir se fizer da forma correta, né? Então, a asma é uma doença crônica, inflamatória pulmonar, e que aí vai depender do quadro, vai depender, assim, várias situações para ela ter uma exacerbação. Aqui em Cuiabá, o céu está só fumaça, muita queimada. Então, o que está tendo de broncoespasmo aqui não é brincadeira. Meu marido é asmático, então eu tenho um asmático em casa, então eu tiro de letra asma. E Isso quando ela, aí, quando ela não então, assim, as é. mudanças. Oi? Isso porque quando você não tem uma filhada que fica tendo crise de asma e mandando Verdade, mensagem. você fica me mandando mensagem também. Ela fica tratando a crise dela, né? Vou nem falar nada pra você, tá bom? Depois a gente conversa no privado sobre isso. E aí, a gente precisa identificar quais são as causas que desencadearam essa exacerbação. O mais frequente vai ser mudanças climáticas, o uso inadequado da medicação que ele usa já crônica ou não, alérgenos, quadros infecciosos, que é muito frequente. Geralmente são infecções virais altas, não necessariamente pneumonia, nada grave, tá certo? E aí esse paciente teve uma exacerbação. A gente vai, observando aqui na questão, a gente vê que ele tem vários sinais de gravidade. Então, ele tem taquipneia, então a frequência dele está de 60. Para uma criança de 7 anos, é até 30, tá? No máximo de frequência. Então, ele tá bem taquipneico, 30 a 40 ali no máximo. Ele tem murmúrios diminuídos difusamente, ele tem sibilos difusos e tá saturando 94 na máscara, até que não tá tão ruim, graças a Deus, né? A máscara não reinalante, ela é um dispositivo de oxigenoterapia de alto fluxo. Então, ela vai te dar uma fração inspirada de praticamente 100%, tá? Ele foi encaminhado à UTI, então ele tem critérios de UTI, tá? Pela essa gravidade dele. E aí a dúvida do plantonista é quando que ele vai entubar. Então vamos olhar as questões aqui. Tiragem. Pergunta. Então, o FRS Júnior, ele está perguntando sobre o uso da adrenalina, né? Então, só para a gente passar um pouquinho o tratamento da asma.
Primeira medicação, sem dúvida, vai ser o broncodilatador de curta duração, o salbutamol. Spray de inalador dosimetrado, que é a bombinha, de 100 microgramas, a gente faz de 4 até 10 jatos a cada 20 minutos por 3 vezes, tá certo? No paciente que já chegou grave, a gente já pode fazer junto o salbutamol com brometo de patrópio, que é um anticolinérgico. Se caso o paciente chegou leve a moderado e não melhorou na primeira hora, aí você pode, na segunda hora, associar o ipratrópico. A outra medicação importante é o corticoide, extremamente importante. Se já chegou Esse grave, não. você já usa na primeira hora. Se ele chegou leve a moderado e não melhorou, você pode iniciar na segunda hora, ok? Então, ele tem o uso dele é o mesmo raciocínio do ipratrópico, tá? O corticoide pode ser via oral. No caso desse paciente, por exemplo, com certeza ele não ia ter condições, porque ele está saturando, você está com uma frequência 60, aqui não falou do nível de consciência dele, mas só de mostrar que ele tem dificuldade de falar, com certeza ele vai ter dificuldade de ingerir a medicação. Aí você faz corticoide parenteral, que seria endovenoso, beleza? Aí a adrenalina, ela inalatória ou ela feita intramuscular, ela é tipo uma medida salvadora. É assim que a literatura coloca. Então, é naquele paciente que você, por exemplo, tem um quadro de sibilos, um broncoespasmo agudo, grave, e que a causa dele foi uma anafilaxia. Aí eu posso fazer adrenalina. Eu tô com meu paciente no PA, já fiz resgate, já fiz sulfato de magnésio, já fiz um monte de coisa e não melhora. Aí, se quiser, você faz a adrenalina. Mas ela não é uma E medicação o de rotina. É uma medida é sempre salvadora mesmo. E aí, falando aqui da parte, já falei tratamento, né? Aí falando da questão da indicação ou não da ventilação mecânica invasiva, né? Então, o paciente tem tiragem após 12 horas do início do tratamento. Gente, nunca vi entubar ninguém porque o paciente tem uma tiragem, tá? Só esse único dado não é suficiente. Porque o paciente já tá todo ruim lá em cima. Aí ele me bota na questão que porque ele tem tiragem, você vai entubar, tá? Não é indicação a ter. tiragem, ok? Oi? Pensar sempre num todo. Não dá pra. Sim, tá? Aí a letra B, aumento dos níveis de CO2. Então essa é a correta. Então quem falou letra B tem completa razão. Por quê? Se o meu paciente está hiperventilando pela patologia respiratória, a tendência dele é lavar o CO2. Então, vai eliminar ele e vai fazer uma alcalose respiratória, certo? Esse é o início. O meu paciente com asma aguda grave, que começa a reter PCO2, é um sinal de que ele já está falindo a sua musculatura respiratória. Então, é um sinal de falência iminente e ela indica, sim, a intubação na asma, ok? Vocês ficaram na dúvida, não entenderam nada aí de PCO2, de alcalose respiratória, o que que é? Saiu hoje no canal a Tem aula medida introdutória de distúrbio ácido básico. Ficou bem legal, eu espero que vocês gostem. Então, eu vou fazer uma sequência aí de 3 aulas de distúrbio ácido básico. Eu tenho certeza absoluta que se vocês assistirem às 3, vocês fazem diagnóstico gasométrico em 2 minutos. Prometo. Prometo. Prometido. essa. E é 2 real. minutos. Bateu o olho na gás, fez as contas ali rapidão. Vocês vão fazer o diagnóstico de todos os distúrbios da gasometria. Fechado? Gente, isso é real. Ela sempre falou nisso, eu nunca acreditava, até eu testar na pele. Ela Mas tem que realmente anotar, coloca. tem que fazer o caderninho de emergência, porque ninguém decora essas fórmulas, né, gente? Então tem que ter anotado um local de consulta rápida. Aí vamos lá, letra C. Dependência da máscara não reinalante. Gente, também não é indicação. Entubar um asmático é em último do último caso, porque ele é um paciente difícil de você ventilar, ele tem risco de fazer barotrauma, volutrauma. Então, assim, a gente posterga o máximo possível. Então, se ele está mantendo na não reinalante 94 a 99%, deixa ele lá. Então, a máscara ela vai oferecer só oxigênio. Mas a gente tem, por exemplo, outros dispositivos que vão fornecer ventilação também.
Então, você pode tentar, depois da máscara que não tá dando certo, você vai fazer uma ventilação não invasiva, um CPAP, um BIPAP, uma cana nasal de alto fluxo. Então, aí você vai progredindo até chegar na intubação, tá? E Aqui após eles 6 estão. horas. Oi? Eles mandaram uma pergunta na questão da adrenalina. Você Hum. entubaria ou você usaria a adrenalina antes? Qual recurso você iria primeiro? Olha, o meu paciente ele está retendo CO2, então ele está em falência iminente. A literatura me fala que a adrenalina é uma medida salvadora. Então, o que que eu faria? Eu ia ver se esse menino tem uma história alérgica, se ele já usou adrenalina antes, o que foi o motivador. Então, esse é o sample, né? Não vamos esquecer da avaliação secundária. Então, fazer aquela avaliação do gravemente enfermo é importante. E eu até pediria para minha enfermeira aplicar adrenalina enquanto eu tô ali preparando o material para entubar, tá? O Faria o efeito da adrenalina é muito rápido, tá? Se você fizer ela em IM, 5 minutos você já tem um começo de efeito, tá certo? Então, enquanto eu tô ali preparando o material de intubação, poderia ser feita adrenalina, tá? Não vamos esquecer que são questões teóricas, né? Que quando a gente vê na teoria, a gente vê tudo sequencialzinho e tudo mais. Na vida prática, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Tem alguém pegando acesso, tem outra pessoa monitorizando, tem outra pessoa acompanhando, conversando com a família. Então, essa é uma equipe, tá ok? Sim, lembrar sempre do E trabalho. sim, na emergência ninguém faz nada sozinho, tá? E ninguém é mais importante que ninguém. Nós somos todo mundo uma equipe, tudo vai para água abaixo. Então, a cooperação e a cordialidade na emergência são primordiais, assim, tá? E, então, a letra D. Após 6 horas de ventilação não invasiva, mesmo com melhora, pô, gente, o cara melhorou, a criança melhorou com a não invasiva, aí você vai entubar? Não tem sentido, né? Então, de todas as alternativas, a única que indicaria uma intubação seria a retenção do CO2, porque ela está te mostrando que o seu paciente está em falência respiratória iminente. E corre com ele. Certo? Vai que vai Corre dar com certo. ele. E aí, se você for, por exemplo, entubar um paciente asmático, que droga que a gente usa de sequência rápida de escolha para esse paciente? Ah, agora eu quero E, ver. Quero ver os gente, emergencistas de plantão aí. vamos ver quem vai ser o primeiro. Qual a droga que a gente usaria na sequência rápida para entubar um paciente com crise de asma, uma exacerbação de asma? Ketamina. Carol, ganhou! Uhul! Muito bom! Você foi a única que teve coragem de responder para nós. Tá de parabéns. Agora costuma vir um monte embaixo. Ah lá, o Victor perguntou. Succinil. Olha, a ketamina, ela é tipo assim, regrinhas que a gente acaba decorando, né? Porque a ketamina, ela faz a sedação e analgesia. Ela também tem um efeito broncodilatador. Então, ela é a escolha, a medicação de escolha para a gente fazer na crise de asma, tá certo? Aí, assim, você pode usar só ela, como sedanalgesia e um bloqueador neuromuscular, ou você pode fazer uma pré-medicação com uma lidocaína, por exemplo, para diminuir o risco da criança fazer um laringoespasmo, alguma coisa nesse sentido. Aí faz lidocaína, ketamina e pode usar succinil ou se quiser usar um rocurônio, o que você tiver no seu serviço, tá? Nesse cenário de Covid, a nebulização deve ser revista? Então, quando surgiu essa história do Covid, quando o Covid começou, né? A gente estava com um medo muito grande, muita dificuldade em relação a essas questões dos dispositivos de fazer a nebulização. E aí foi não recomendado se fazer nebulização nos pacientes suspeitos de Covid, pela dispersão de aerosóis respiratórios e risco de contaminação da sua equipe, tá?
Aí a gente entra num porém. Aonde vocês já viram, no hospital que vocês fazem a faculdade, ou que vocês trabalham, salbutamol de spray com espaçador? Isso é complicado. Entendeu? Aqui em Cuiabá, pelo menos, nem os hospitais privados têm direito. Quem dirá no SUS, tá? Então aí que você fica entre a cruz e a espada. Dispersão de aerosóis, e aí do outro lado você tem um paciente que está em desconforto respiratório e pode evoluir para insuficiência. Entendeu? Então, eu Eu faço. nem vi. E aí, assim, essa dispersão de aerosóis, ela deve ser combatida com que forma? Com a paramentação adequada da sua equipe, né? Então, a sua roupa adequada, face shield, máscara N95, porque vai dispersar aerosol, e aí faz, né? Não tem jeito. Aí vamos supor que você está num pronto atendimento que é exclusivo de paciente COVID, tá? Então é um hospital, um lugar que foi referenciado só para atender suspeita de COVID. Aí fica mais tranquilo, porque todos os pacientes que estão ali parece que é tudo meio suspeita, né? Então Não, pode estar infectado, mas a equipe primordialmente tem que estar bem paramentada, certo? A mesma coisa com a ventilação não invasiva, que foi antes não recomendado de jeito nenhum, mas que com a gente já está diminuindo o pico, né? Mas que no pico das contaminações, a gente não tinha mais ventilador, não tinha mais vaga de UTI, então a gente acabava usando a VNI porque era o que tinha disponível, tá? Então, uma coisa é o que a gente tem de ideia na literatura, e outra coisa é o que você tem na sua realidade para fazer, que na maioria das vezes não é compatível. tem que lembrar sempre isso, né? A gente tem uma coisa na literatura, vai ver a realidade é outra diferente. Por isso muita gente assusta quando tá no plantão a primeira vez, porque tá acostumado com aquilo da teoria, de tudo lindo, perfeito, maravilhoso, a gente cai de cara num lugar que você não tem. Você tem que ir pro improviso. Sim, uma coisa que eu sempre falo para os médicos mais jovens é que você tem que, chegou no seu plantão, primeira coisa, você tem que saber quem que é a sua enfermeira, tá? Nome, quem é a sua equipe, vai lá no carrinho de emergência, dá uma olhada, qual que é o laringo que você tem. Eu sei que isso é função, muitas vezes, das meninas da enfermagem de fazer essa checagem, mas a gente é uma equipe e todo mundo é sujeito a falhas, certo? Ninguém é perfeito. Então, você tem também a obrigação de checar os seus equipamentos. Se o ambu está funcionando, se o fluxômetro, se a aspiração, o aspirador, os laringos que você tem, os tubos, as medicações de emergência disponíveis. Então, isso aí é básico, gente. É primordial. Porque na hora que você precisar usar elas, você não tem tempo para fazer isso. Aí você vai estar lascado. É. Então, tudo que a gente pudesse preparar antes na emergência, sem dúvida, vai ser melhor. Ficou Ah, alguma dúvida sobre as três questões? A gente selecionou essas para começar esse quadro, que vai dar certo. A gente viu, deu bastante gente de público. Tô muito satisfeita com isso. Eu fiquei com muito medo, realmente, de não dar ninguém. E veio, tipo, uma quantidade de gente que eu me travei muito por causa disso. Mas tá muito bom. ah, você arrasou, Mel. Super apresentadora do Plantão PED, estreando aqui. Muito obrigada a vocês todos que ficaram aqui com a gente. Ah, se vocês gostarem, dá um joinha, comenta lá no vídeo do GTV, que aí a gente vai fazer mais vezes, né? Aí a gente vai trocando as afilhadas, que aí na próxima a gente vai trazer outra entrevistadora tão linda quanto a Mel, sem dúvida. E aí, para a gente poder ajudar vocês, e a gente vai estudando e vai se ajudando. E, poxa vida, quem não se inscreveu no canal Pediatria Urgente lá do YouTube, vocês estão perdendo, vai Corre. lá, tá bem legal. Eu faço com muito carinho para vocês, eu espero que ajude. Fechado, pessoas? Foi muito bom ter todo mundo aqui. A gente vê que tem gente de vários lugares. Tipo, esse Yuri, eu sei que é da minha faculdade. Tem muita gente aqui, meu tio, tá todo mundo aqui. E a A gente gente é vê uma que é família tipo, inteira para ver. Muito chamei a obrigada, faculdade. Ana. Obrigada mesmo. Camila linda, a Pietra tá aqui, nossas lindas estão todas aqui. Muito obrigada. Eu acho que é isso, né, Mel? É isso. Então, Então boa tá. noite.
Se ainda próxima. ficou alguma dúvida, né? A gente vai salvar no IGTV do Plantão Pede. E aí vocês deixam dúvidas lá pra gente. Pode mandar também mensagem que a gente está respondendo, porque somos 7 meninas, então eu acho que dá para responder todo mundo. A E gente eu tô fora responde. das dúvidas de vocês, então pode mandar. Se tiver alguma questão que vocês querem que a gente comente, também manda pra gente. Vai Gente, ser olha que muito bom. legal. O FMT Sinop, Santa Maria. Gente, um monte de gente, vários lugares. Que legal. Muito obrigada. Ó, Olha como meu, a internet São proporciona Paulo, momentos tão legais, né? muito bom. Então tá, Então, um beijo, pessoal. Boa noite. E foi um prazer estar aqui com vocês. Beijo, tá, Melzinha. tchauzinho.